Fala galerinha aqui do canal. Quem sentir falta do conteúdo que muita gente tem medo, que acha grande, muitos detalhes, que é o conteúdo sobre animais, reino animal, zoologia. Então, o que nós temos sobre animais? No nosso dia a dia, a gente está repleto de animais, né? Aquele animalzinho que a gente tem em casa, o gatinho, o cachorro. Então, tudo isso aí são animais. Tem os insetos, beleza? Então, o que a gente vai trabalhar no grupo aqui dos animais é basicamente dois grupos que são bem interessantes. Que grupos são esses? Quais seriam esses principais grupos? Os invertebrados, que seriam animais que não têm aquela coluna vertebral, crânio, costelas, está bem acostumado. Poríferos, quinidários, os próprios vermes, plateumintos, nematóides. Tem moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos. É um grupo grande, viu? Bem diversificado. A gente pode encontrar um ambiente terrestre, aquático. E no grupo dos vertebrados, percebe a diferença, né? Invertebrado e vertebrado. Os vertebrados têm essa vértebra, a coluna vertebral. E os grupos básicos serão os peixes, anfíbios, aves, répteis, mamíferos, que é o grupo que nós estamos, viu? Então, ó, a gente vai estar trabalhando esses grupos, cada vídeo aula com seu grupozinho específico, e tudo isso você confere aqui no canal Anderson Ciências. Então, vamos conferir, galera. Filo Annelida. Então, quem está nesse filo a gente chama de Annelídeos. Associe sempre esse nome com anel. Aí você vai falar, anel? Como, professor, anel? Colocar no dedo? É porque o corpo desses anelídeos é um corpo todo segmentado. A gente chama de metamerizado. É como se você pegasse vários anéis e colocasse enfileirados, ele na posiçãozinha vertical. Aí no final você teria um corpo cilíndrico, né? Todo dividido em segmentos. Então, adiantei mais uma característica, né? Que é o corpo cilíndrico. E essa forma que a gente chama de vermiforme. Por isso que a gente trouxe aqui, ó, considerando como vermes. Assim, claro, você assistiu a nossa aula sobre vermes, né? Você vai ver que os vermes mais populares são os plateumintos e os nematóides. Então, esse corpo segmentado ou metamerizado é uma característica marcante dos anelídeos. Você tem que guardar bem essas pequenas características, que tudo isso aqui vai somar na hora de você fazer as questões. A simetria é bilateral, ou seja, tem apenas dois planos de divisão iguais, né? Dois lados iguais. Aí, ó, triblásticos. Bom você guardar essa mensagenzinha aí, viu? E tem as três membranazinhas embrionárias. Ectoderme, endoderme e a mesoderme. E essa mesoderme, ela envolve uma cavidade chamada celoma. Por isso que eles estão celomados. Esse celoma é muito importante, especialmente na parte de excreção do invertebrado. E protostômios, quer dizer que o blastóporo lá no embriãozinho dá origem à boca. O que nós podemos verificar nesses anelídeos? A presença ou não de cerdas. É como se fossem pequenos pelinhos, né? A gente vê e pensa que são pernas. São apêndices e muitas vezes ajudam até no deslocamento dela. É feito de quitina, então são quitinosas. Quitina, você sabe que é um carboidrato que a gente encontra bastante no exoesqueleto de artrópodes. São animais de vida livre, terrestres ou aquáticos. Então você não vai encontrar aqui um anelídeo parasitando você, né? Dependendo da situação, né?
Se aparecer, vai que aparece um anelídeozinho aí, gaiato, querendo tirar seu sangue, né? A gente pode encontrar tanto em água doce como em água salgada. Pode ser terrestres ou aquáticos. Aqui nós temos exemplos, né, nas imagens. A nossa velha amiga minhoca. A gente vai já trazer a classificação dela e as características básicas. Vamos trabalhar sistema digestório. Tem sistema digestório? Tem, rapaz. E digestão, ó, extracelular. Você não via isso, por exemplo, você não via isso em porífero, né? Mas aqui tem, ó, digestão extracelular, tubo digestivo completo. Você vê que tem boca e ânus, extenso por todo o comprimento do corpo. Aí a gente pode verificar, ó, a presença da faringe, esôfago, intestino e o ânus, né? Característica do tubo digestório completo é a presença do ânus. Professor, mas eu não sei para que servem esses órgãos. Nós temos uma videoaula sobre o sistema digestório. Lá você tem o funcionamento, onde fica, a posição desses órgãos. Nas minhocas, a gente pode encontrar até um papo, que a gente verifica bastante em aves, né? Uma característica compartilhada aí, que armazena alimento. E até mesmo uma moela, que também é uma característica que a gente verifica em aves, que é importante para triturar os alimentos. Especialmente animais que não têm dentes, né? Sistema circulatório. Olha aí a característica marcante, ó. Fechado. Não esqueça isso aqui não. Ou seja, o sangue circula no interior de vasos sanguíneos e ramos laterais em cada segmento. É como se cada segmento fosse autossuficiente. Uma característica interessante dos anelídeos. A gente encontra os corações laterais, que a gente chama de vasos pulsáteis. O próprio nome já diz, né? Ajuda a bombear o sangue, né? Pulsar. A gente já percebe os pigmentos respiratórios. Hemoglobina, por exemplo, dos oligoquetos. Fala, professor, mas eu não sei o que são oligoquetos. Calma, a gente vai já descobrir isso aí. Então a presença de hemoglobina já indica, ó, uma característica semelhante à nossa, né? A gente vai ver ao longo da evolução aqui dos invertebrados, tem muitas características que são semelhantes à nossa. Sistema respiratório. Aí vai depender do local onde ele vive, do habitat, onde vive esse anelídeo. Se ele for aquático, ele vai respirar por brânquias, é branquial, como é o caso dos poliquetos. Agora, se ela for terrestre, como minhoca e sanguessuga, vai ser uma respiração cutânea, quer dizer que é através da pele, ou por difusão, o ar entrando diretamente nos tecidos por difusão. Tá ok? Então, muita gente esperava aqui uma respiração pulmonar, né? Mas ainda não, se acalme. Dele ainda é cutânea, através da pele. Nos aquáticos, como os poliquetos, através de brânquias. Mesmo sistema que a gente vê, mesmo não, né? Parecido com dos peixes, né? Que respiram por brânquias. Sistema excretor, metanefrídeos. Se você voltar lá na nossa aula sobre sistema urinário, você vai ver que os néfrons são as unidades funcionais do sistema excretor. Ele já tem esses metanefrídeos que vão remover as excreções e lançá-las para o meio externo, eliminá-las. Por isso o nome sistema excretor, né? Remover as excreções. Então, já é uma característica já bem mais avançada, né? Sistema nervoso.
Opa! Cordão nervoso ventral. Aí, ó, já é uma característica bem diferenciada. Por exemplo, o nosso é dorsal, né? Ele aqui tem um cordão nervoso ventral. Então já tem a presença de um sistema nervoso já começando a se desenvolver. E nós temos, ó, gânglios cerebrais em cada segmento. Aí, ó, é um indício que ela já tem uma organização do sistema nervoso bem melhor, né? Comparado com os outros invertebrados que a gente viu nas outras aulas. Agora é interessante, ó, que na região anterior, na parte anterior do corpo, né, existe um par de gânglios cerebrais que funcionam ó, como um cérebro. Só que um cérebro primitivo, né? Não como um cérebro nosso, que a gente faz raciocínios, cálculos, mas já é uma característica. Você pode perceber que as características vão se somando em cada grupo, né? É como se fosse se acrescentando mais peças cada vez que a gente vai estudando os grupos, desde lá dos poríferos, passando por quinidários, plateumintes, nematóides. Pode perceber que vamos somando mais características. Reprodução. É mais comum a reprodução sexuada, mas pode aparecer uma reprodução assexuada, por esquizogênese, lá nos poliquetos. Fala, professor, ainda não sei o que são poliquetos. Calma, a gente vai já mostrar para vocês. Não se assustem. Mas o mais comum é a reprodução sexuada. Podemos encontrar espécies monóicas. O que seriam espécies monóicas? É o que a gente chama de hermafroditas. Tem os dois sexos no indivíduo, como a gente observa nas minhocas. E dioicas quer dizer que tem sexos separados. Existe o masculino e o feminino. Então aí existe a reprodução sexuada. Com fecundação cruzada, troca de gametas, né? Isso nas minhocas. Desenvolvimento direto. Professor, não sei o que é desenvolvimento direto. Quer dizer que não tem uma fase de larva. Eles não passam por essa fase larval. É bom também a gente guardar essa informação, viu? Pode precisar dela lá no futuro. E as minhocas muitas vezes são monóicas. E as sanguessugas ó, são dioicas. Existe o masculino e o feminino separados, né? A gente percebe aqui até na reprodução ó, a presença do clitelo, que é onde ocorre troca de gametas. Então, como as duas minhocas nesse caso, são hermafroditas, uma irá fecundar a outra. Então, praticamente as duas sairão grávidas no final do processo de junção de clitelos para a troca de gametas. Classificação. É bom a gente considerar sempre essas cerdas que nós falamos lá no comecinho. A gente falou que elas têm cerdas quitinosas. Então, de acordo com a característica dessa cerda, a gente vai usar isso aí na classificação. Então, ó, por exemplo, oligoquetas, a gente escreve oligochaeta, né? Mas a gente pode chamar oligoqueta. Essa palavra oligo significa pouco. Então tá aqui, ó, pouco. E essa palavra queta, que a gente está vendo aqui como chaeta, né? CH tem noção de que e o A junto com E tem noção de E, significa cerda. Então elas têm poucas cerdas. Não possuem parapódios, são estruturas geralmente frontais. Elas não têm. A gente vai ver esses parapódios em outros grupos aqui. É mais comum no ambiente terrestre, como a gente vê no nosso dia a dia, né? As minhocas lá na terrazinha ajudando na aragem da terra. E também pode ser encontrado no ambiente aquático, especialmente água doce.
Então, essas cerdas, a função básica dela é ajudar no deslocamento, especialmente para cavar as galerias no solo. Você vai ver que essa característica das minhocas é bem interessante, viu? Esse processo dela cavar essas galerias no solo ajuda até no processo de aeração e distribuição de ar pelo solo. Então, como a gente já adiantou, o exemplo aqui, representante principal desse grupo aqui, os oligoquetos, são as minhocas. Oligoquetos porque tem poucas cerdas em cada segmento. Poliquetos, ou poliqueta. Essa palavra poli significa vários. Tem o que? Vários. Queta significa cerda. Tem várias cerdas. Tem muitas cerdas. Por segmento. Então, os poliquetas são basicamente marinhos. Então, poliqueta que significa apresenta muitas cerdas. Caracterizado pela presença de muitas cerdas corporais. Lembrando que essas cerdas é como se fossem perninhas, né? Como se fosse, que ajuda no deslocamento dele. Então, como tem muitas cerdas, poli quer dizer muitas ou vários, quetas quer dizer cerdas, então várias cerdas. Aqui a gente já pode destacar a presença dos parapódios, que não tinha nos oligoqueta, né? Que são expansões laterais do corpo. Ajudam mais ainda na sua fixação, no seu deslocamento. Exemplo clássico de poliqueta é a espécie, o gênero Nereis. Exemplo aqui, o Nereis virens. Exemplo clássico de poliqueta. Classe Hirudinea, ou Hirudine, é também chamada de aqueta. Esse A, no início, dá a ideia de não. E o queta, né, o chaeta, como está escrito aqui, é cerda. Então, não cerda quer dizer que não tem cerdas. Não possuem cerdas ou parapódios, que são cerdas mais desenvolvidas, né, mais compridas. Eles não têm. Então, perceba, existem os que têm poucas cerdas, que são oligoquetos. Os que têm muitas são os poliquetos, que não tem nenhuma. A gente chama de hirudine ou aqueta. É mais usado o nome hirudine. Elas possuem ventosas, olha, uma ventosa na região da boca, que vai ajudar bem na fixação, e outra ao redor do ânus, também para ajudar na fixação, porque muitas vezes, como existem espécies que retiram sangue, né, como a sanguessuga, o próprio nome já diz, né, sanguessuga é um anelídeo que tira o sangue do indivíduo, né, geralmente animais. Então essa sanguessuga ela precisa dessas ventosas para se fixarem no indivíduo, né? No caso aqui seria o hospedeiro, que ele vai funcionar como parasita, e ele vai sugar o sangue. O próprio nome já diz, né? Sanguessuga. Pode encontrar bastante em água doce e também em solos úmidos, ambiente terrestre úmido. Sanguessuga, antes que a gente pense que ela é a vilã da história, né? Que vai sugar o sangue e maltratar os outros, ela é muitas vezes usada até na área medicinal, para tirar aqueles excessos de sangue, né, que ficam tipo gangrenados no indivíduo. A gente antigamente chamava de sangrias. Bem interessante. Importância. A importância, a gente já falou aqui da
sanguessuga, né? Usada na medicina para retirar sangue em locais que estão inchados com acúmulo de sangue, geralmente após inflamações. Mas a gente destaca também a importância das minhocas, especialmente no processo de aragem, né? Tornar o solo mais arejado. Como a gente falou, né? A produção, como ela vai se deslocando, perfurando o solo, esses canais que ela forma ajudam a armazenar oxigênio. E o solo precisa desse ar nele, viu? Especialmente para as raízes. Então, como a minhoca perfura o solo, ajuda nesse processo de arejamento. E também ela aduba o solo, porque ela se alimenta da matéria orgânica e vai liberando pelas fezes o humus, que é um importante nutriente para o solo. Tem terra, o solo umífero, que é rico em humus e aqui é um dos solos mais férteis que existe. E vai liberar bastante nutrientes para a planta. Então essa é uma importância principal das minhocas. E fora nas cadeias alimentares, né? Que todos estão incluídos. Então, galera, a gente vai agradecendo a atenção. Essa aula foi bem interessante, né? Qualquer coisa você pode repetir quantas vezes você puder para fixar bem o conteúdo. Pode trazer informações, colocar dúvidas aqui no comentário. Pode também entrar em contato com a gente pelo Instagram, que é também canal Anderson Ciências, e compartilhar essa videoaula com seus amigos, grupos aí de família, para a gente trazer o máximo que puder de inscritos, que esse pessoal, todos nós, precisamos muito de informação. E essa informação é fundamental na nossa vida, né, no nosso dia a dia, também para as questões nas escolas, né, Enem. Então, galera, valeu!